Estamos de volta no Antenados na Geral. Estamos falando um pouco sobre um tema muito sensível, a pena de morte. Você é a favor? Você é contra? Nós estamos colocando aqui alguns fatores para você formar também a sua opinião e ter um senso crítico sobre o tema de hoje. No último bloco, o pastor Eduardo colocou um pouco de dois polos. Pegou o polo de países que existe até tiranias na autoridade daqueles países e pegou também as maiores democracias estruturadas no mundo. Mencionou os Estados Unidos, mencionou o Japão, que é um país que tem aí um governo formidável, uma economia muito boa. Que reflexão, doutor Jair, você consegue ver nessa colocação? Poxa, os países mais testados em termos de estrutura, em termos de democracia usam, e países tiranos também usam. Eu gostei muito da reflexão do pastor Eduardo, porque ele analisou a questão do Estado como instituição e as diversas leituras da pena de morte, e eu achei muito adequado e muito informativo. Eu queria agora fazer um olhar sobre o indivíduo, porque nós aqui falando, e eu quero me atrever um pouco, no intervalo eu estava falando que eu queria me atrever a falar sobre a questão espiritual, embora não seja pastor, e respeito muito os pastores presentes aqui, e me considero o menor dos mínimos para falar sobre esse tema. Mas fazendo uma reflexão, e o programa, eu acho legal esse programa, porque ele chama as pessoas para reflexão. E o objetivo é que quando termina as pessoas ficam dizendo, e daí, agora, quando é que tem outro? Vai continuar no seu sofá, aí em casa, é isso mesmo. Então, eu queria dizer o seguinte, existem pessoas irrecuperáveis. Os estudos demonstram, e a psicologia demonstra, que existem pessoas irrecuperáveis. Do ponto de vista espiritual, todos são recuperáveis? Não. Se todos fossem recuperáveis, não haveria inferno, né? Não haveria a punição eterna, a morte eterna. Então, o próprio Deus condena a morte eterna àqueles que reincidem e reincidem, que não se arrependem de maneira eficaz a tempo de se recuperarem e encontrarem a verdade. Então, do ponto de vista sociológico, existem os irrecuperáveis. Bem, então, a grande questão é o seguinte, o que fazer com os irrecuperáveis? Matá-los todos? Não, quem são os efetivamente irrecuperáveis? Em que momento? Então, por exemplo, seria a pena de morte só a partir dos 90 anos, porque até os 90 anos é possível que o cara reflita um pouco, mude a postura, deixe de delinquir, etc. Então, daí começa toda uma elaboração do ponto de vista humano, né, para fazer com que as pessoas possam se salvar. Eu acho também que para condenar alguém à morte, tem que saber qual a origem dessa pessoa, em que ambiente ele nasceu, como é que ele foi criado, que estrutura de violência incidiu sobre ele, para ele se tornar uma pessoa tão danosa para a sociedade que é irrecuperável e tem que ser trancafiado ou morto e, a partir dali, extinta a participação dele no cenário social. Então, eu penso assim, a instituição da pena de morte, como fator inibidor, eu acho que pode ter efeito num conjunto abrangente de medidas que envolvam o Estado justo, etc. E tem uma informação. Os países mais avançados do mundo, do ponto de vista de índice de desenvolvimento humano, como Suécia, Suíça, etc., o judiciário é mínimo. As pessoas não entram em conflito, como aqui a gente briga no condomínio. Se o sujeito tem direito a uma vaga, o cara quer botar 2 carros na vaga, daí não é isso. A lei não fala isso. Por exemplo, tolerância zero nos Estados Unidos foi um programa que inibiu muito os pequenos delitos. Os estudiosos da criminalidade já definiram que os grandes crimes começam em pequenas transgressões. Então, você tolerar pequenas transgressões significa incentivar os grandes crimes. Então, aqui no país, um político que dê um mau exemplo, que transgrida, que roube, que pratique o mal, a repercussão sociológica desse mal feito do político é inestimável, porque é toda uma multidão que, vendo que as lideranças não cumprem as regras, também se liberam para não cumpri-las. Nesse ponto aí, eu apoio a China.
Porque na China, corrupto tem pena de morte, você sabia disso? Aí eu apoio a China. Tô brincando. Mas então, é uma coisa, porque de fato no Brasil, então disse que nós somos país da impunidade e realmente... O que eu penso é o seguinte, existe a pena de morte instituída no Brasil, como a gente já falou aqui, e inegavelmente. O que fazer para a gente parar com isso, né? Poder recuperar, dar uma esperança para as pessoas que estão em casa, para os jovens, para as crianças. Que país a gente vai encontrar daqui a 20 anos se não for dado um basta imediato? As autoridades de segurança falam em policiamento ostensivo, uma atividade do Estado aparelhado através das polícias, inibidora, uma polícia armada, bem estruturada. Repressão... Mas não adianta. O que precisa é um trabalho de base, de educação, de distribuição de renda, uma sociedade mais justa. E agora também tem o seguinte, aí para nossa reflexão. Nós, como sociedade, somos uma sociedade inclusiva, uma sociedade justa, nós como cidadãos cumprimos as nossas obrigações, ou a gente está querendo atrás de um jeitinho, dar uma solução própria, você devolve o troco quando alguém erra lá o caixa do supermercado, você devolve esse troco. Essa transgressão de não devolver o troco, de não ser justo, de não ser leal nas coisas, que agride a lei de Deus, agride a lei dos homens, e agride a ética pessoal, isso é um grande fator que desenvolve violência no longo prazo. E aí, às vezes me pergunto, né? Gevair, como é que você consegue ser advogado e ser cristão, né? Eu digo, olha, é fácil, porque a ética cristã não destoa e não confronta com a ética social. Não há nada na ética cristã que diga que iniba ou que não possa ser cumprido por qualquer cidadão. E vice-versa. Então, eu acho que você ser um cristão é você ser um bom cidadão também. Não é possível ser cristão e ser um mau cidadão. Então, são essas coisas que a gente tem que pensar para ter uma sociedade mais justa. Deixa eu levantar uma pergunta e ver como vocês entendem isso também. No Brasil existem muitas vítimas da própria sociedade. A lei enxerga essas pessoas de maneira diferente? Deixa eu pontuar aqui, por exemplo. No Brasil, quando a gente fala um pouco de prisão, a gente está falando de negros, pobres, favelados, essa é a palavra que o pessoal usa no dia. Essas são as pessoas que vão presas. E muitas das vezes, se não em todas as vezes, os mesmos crimes cometidos por essas pessoas que estão presas, que são negras e pobres, são cometidos por ricos, brancos, às vezes até coisas piores, que são por políticos e tudo, e ninguém vai parar na cadeia. Então a gente começa de um ponto de vista de impunidade no Brasil muito grande, que de fato... No Brasil, se a gente for pensar em pena de morte como lei, é muito complicado. Eu acho que como conceito é interessante, mas onde ele vai ser aplicado? Mas por que eu quero colocar isso? Onde eu quero chegar com isso? Se uma pessoa ela é levada a um júri, a ser julgado, como a lei vai julgá-la no sentido dela se apresentar como uma vítima social? Eu vi há pouco tempo atrás, na verdade, aquele documentário, um filme sobre aquele rapaz do sequestro do ônibus 174 no Rio de Janeiro. Aquele filme maravilhoso. Eu lembro que nos jornais eles falaram um pouco da correlação do passado dele, mas a gente esquece, com o tempo fui ver de novo. E eles contaram a história daquele rapaz que era um garoto, e ele foi um dos sobreviventes da chacina da Candelária, e antes disso assim, a vida dele foi um verdadeiro inferno. E quando a gente vê o filme e culmina no ponto que aconteceu, a gente fala assim, está explicado. Tinha que terminar daquele jeito. Está explicado. A gente fala assim, é culpa dele, bota na casa. Mas quando a gente vê tudo aquilo, a gente fala, está explicado o que aconteceu. De alguma maneira, a sociedade inteira, quando ele... Enfim, a polícia também o matou, ele matou... Estava apertando o gatilho junto com a polícia. Né? Que é aquele coisa, o que nós como sociedade podemos mudar assuntos? Porque quando a gente também vê friamente, mata alguém para cima, mata. Mas se a gente for parar para conversar com esse rapaz e ver a vida dele, a gente fala, meu Deus, ele foi abrando no que ele fez. Porque a sociedade, os governos, a autoridade, o Estado, ele leva às vezes a pessoa, como falou o Dr. Gevair, ele promove alguns tipos de ação assim. André, eles devem ser julgados diferentes? Deixa eu fazer algumas observações. Sendo vítimas da sociedade. Primeiro, com relação ao que você falou, muito interessante. Saibam, senhores, que nos Estados Unidos, o maior percentual de pessoas que são condenadas à morte são negros e latinos. A gente conversa. Segundo, eu acho que um percentual alto são de pessoas que vêm de uma história de vida difícil. Mas nem só de história de vida difícil
a gente pode extrair casos desse nível. Nós vimos o caso do médico Roger Abdelmaci, que estuprou centenas de mulheres enquanto estavam dopadas por uma anestesia. Nós vimos o caso do casal Nardoni, que cometeu aquela loucura com Isabela Nardoni, que nós, como sociedade, a gente deseja até um crime, uma pena de maior vulto para eles, né? Então, isso é meio relativo. Agora, é fato, a gente estava conversando, inclusive, o pastor Reinaldo, com o doutor, né, que o ladrão de galinha, ele tem, muitas das vezes, uma penalização, uma incriminação muito pior do que pessoas que cometem delitos maiores. Deixa eu só fazer uso de uma observação que eu acho pertinente. Eu gosto do sistema brasileiro, embora ache que ele esteja ultrapassado. Para você que não sabe, o Código Penal é de 1940. Então, ali ainda há estabelecidos crimes para coisas que não existem mais hoje na nossa sociedade, coisas lá do passado que precisam ser revistas, como o Código Civil, que já foi promulgado e que a partir de março do ano que vem vai passar a vigorar. Mas eu disse, inclusive, no pré-debate do dia 1º de maio, né, até um pouco do que o doutor falou, eu sou a favor da prisão perpétua, porque também acredito que existam pessoas que são irrecuperáveis também. Só que nós não temos o direito de tirar a vida. Só Deus tem o direito de tirar a vida. Vou voltar naquela questão que eu abordei antes. Prisão perpétua é indiretamente... Tá, a gente falou sobre o assunto. Fica nesse canto até morrer. Tá, o André tem uma posição de que isso não deixa de ser uma pena de morte indireta. Uma pena de morte indireta. Mas eu acho, vou repetir, que tem determinados delinquentes, por exemplo, nós tivemos um caso de um amigo aí que veio para o Rio de Janeiro a um custo elevadíssimo, mais de R$200 mil, para ser julgado e recebeu mais uma condenação da sua série imensa, Fernandinho Beiramar, que até parece que teve promotor e defensor tirando foto com ele, tirando selfie, uma coisa que eu achei extremamente esquisita, né? E que um cara como esse, a gente sabe que, infelizmente, o cara tem que ficar preso numa cadeia, né? Então, mas eu volto a frisar o aspecto de ser humano, um aspecto de pastor, né? E aí a gente vai até polemizar um pouquinho, né? Vou deixar o André com água na boca, porque se a gente for a Bíblia aqui ao agora. Pé da letra da Bíblia, ó, nem vi, agora ele está pegando ali, a gente vai na lei de Moisés, a gente vai ver exatamente a pena de morte instituída. Se você for pegar um texto sem contexto de Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Né? Então, realmente é muito complexo. Eu não sei nem o que vai sair daí agora. Deixa eu ir para rápido break, depois a gente volta. Deixa eu só ler a Bíblia. Não, eu falei isso aqui no início porque eu não estou falando de uma lei numa cultura, de lei mosaica, de conceito. Estou falando de uma conversa entre Deus e Noé. E isso é usado para todo mundo que quer falar um pouco sobre pena de morte. Eu estou falando de Gênesis 9, versículos 5 e 6. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus foi criada ao homem. Vamos para um rápido break. Depois eu vou falar porque às vezes a gente usa a Bíblia para... a Bíblia é a favor, é contra, porque nós não temos direito de tirar a vida. Na verdade, então a gente pode falar que a polícia não pode matar para defender a sociedade. Ela pode. Então, é instituído ao Estado o direito de tirar vidas em detrimento da segurança da sociedade como um todo. Então, pena de morte é uma ferramenta do Estado para proteger a sociedade, assim como o polícia que mata 5 pessoas todo dia no confronto. E a gente legitima, mas não pode legitimar a pena de morte. Claro que eu acho que não deve ser aplicado no Brasil, mas ela é ilegítima. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.